irmãos, irmãs, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muito carinho que mais uma vez nós nos reunimos nesta casa, que sempre nos acolhe, para que possamos relembrar os ensinamentos de Jesus, trazidos de volta pelas instruções dos benfeitores espirituais, na codificação da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando um personagem que depois é citado no Evangelho e alguns detalhes que muitas vezes passam despercebidos ou que nem todos temos a oportunidade de conhecer e relembrar. Em Roma, ao tempo de Jesus, existia um homem muito poderoso, materialmente falando. Ele era um homem humilde, era um trabalhador, construiu as possibilidades com o trabalho, com a realização, com a disciplina. Ele foi, ao seu tempo, um oleiro, cuidava de cerâmica, né? Parte de cerâmica. E esse homem teve 2 filhos. O filho mais jovem era um poeta, era um jovem com um talento quase que inigualável. Ele transformava pequenas frases num verdadeiro poema, pequenas figuras de imagem, verdadeiras histórias maravilhosas. E isso fazia com que o seu pai tivesse uma certa tranquilidade no tocante ao seu futuro. Porque como ele era talentoso, o que acontecia? Ele estava sempre no meio da sociedade, das pessoas que admiravam e consumiam até os seus poemas, as suas poesias. O filho mais jovem, então, era algo tranquilo para o pai. O filho mais velho era um pouco mais complicado, porque ele era um pouco disciplinado por excesso, ele era cumpridor dos seus compromissos, levava ao pé da letra as suas decisões, realizava o melhor de si. No entanto, ele não demonstrava nenhuma aptidão para o futuro. Até que um dia, o filho mais velho resolveu adentrar a carreira militar. Ele resolveu ser um soldado, a princípio, do Império Romano. O Império Romano, àquela época, dominava o mundo ocidental, o Ocidente conhecido. Então, era algo que inspirava ou proporcionava possibilidades futuras. Mas graças à sua disciplina, aquele jovem ele foi galgando posições, foi sendo promovido, como nós falamos nos dias de hoje. Foi passando de patente em patente até chegar ao posto de oficial do Império Romano. E como oficial do Império Romano, ele foi convidado, nos dias de hoje o termo é convocado, para servir na Palestina. A Palestina daqueles dias estava convulsionada. Os judeus não admitiam o domínio de um povo, de um império estrangeiro nos seus negócios. Mas era o que acontecia de fato na época, o Império Romano dominava. Então, aquele jovem, ele foi convocado ou convidado para servir na Palestina. Ele receberia uma centúria, ele seria o centurião que nós conhecemos no Evangelho. Os historiadores dizem que o centurião ele tinha pelo menos 100 soldados sob as suas ordens. Aquele jovem tinha 843 soldados, entre soldados e oficiais,
às suas ordens, subordinados a ele. 72 oficiais e os demais soldados mais simples, de baixa patente, como nós falamos nos dias de hoje. Seu nome era Marcos Lúcius. Marcos Lúcius foi para a Palestina e fixa a sua residência em Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele arrenda uma propriedade, imaginamos nós uma chácara, onde ele haveria de residir. Ele residiria ali e realizaria o seu trabalho nos postos onde os soldados, onde o império, onde os militares do império deveriam se apresentar, se deslocar e exercer as suas funções. Para cuidar daquela propriedade arrendada, ele toma os serviços de alguém que já morava ali, que era daquela região, não na cidade de Cafarnaum, mas que conhecia os costumes, conhecia as pessoas que estavam ali. Era um jovem. E este jovem passou a conviver junto ao centurião Marcos Lúcius. E dali nasceu uma certa amizade, porque eles conversavam, dialogavam, trocavam ideias. Marcos Lúcius estava sua família ficara em Roma. E um dia, o servo, aquele jovem que trabalhava para Marcos Lúcius, para o centurião, ele ficou enfermo. Nós conhecemos a história. Os detalhes são narrados por Kai Bar Schutel. Kai Bar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos fala de Jesus e do centurião. Nos traz de volta aquela citação evangélica. Então o jovem que trabalhava com o centurião ficou doente, ficou muito enfermo. E os médicos foram chamados. Médicos naquela época não tinha nada a ver com os médicos que nós conhecemos hoje. Se fosse hoje, vivenciando aquela época, nós chamaríamos os médicos daquela época de fuçados. É isso? Vai fuçando até achar o diagnóstico. Quem já passou por isso? É duro, viu? Você tomar um remédio e eles não sabem o que é. Nós já passamos por essa situação. E o diagnóstico não surgia de forma definitiva. Outros médicos foram chamados, os medicamentos foram receitados, e o resultado foi nenhum. O jovem continuava doente, continuava enfermo. O centurião então ouviu falar de alguém que realizava verdadeiros prodígios naquele ambiente. Era um homem que anunciava um reino diferente, anunciava o reino de Deus entre os homens. Era um homem que recomendava uma vivência no cotidiano de uma forma pacífica, amorável, fraterna. Ele chamava a Deus, ao seu Deus, que ele, o centurião, não conhecia, ele chamava a Deus de Pai. E ele tratava a todos de uma forma distinta e de uma forma caridosa. O centurião, então, ficou sabendo que aquele homem, além deste tratamento e desses ensinamentos e do exemplo, ele realizava alguns prodígios. Ele curava as pessoas, não todos, mas a maioria das pessoas naquela época eram curadas à presença daquele homem extraordinário. Aquele homem era Jesus. O centurião, então, toma uma decisão. Vai procurar aquele homem em benefício do seu servo, o seu amigo. Vai pedir por ele, interceder por ele junto a Jesus. E anuncia isso junto aos oficiais, na sua propriedade arrendada. E os oficiais de pronto já dizem: Senhor, nós vamos lá e buscamos ele e trazemos ele daqui, o senhor não precisa ir lá. O senhor aqui é uma autoridade. E o centurião não concordou, absolutamente. Eu vou até ele para interceder, pedir por alguém. E é natural que eu vá onde ele está, porque é assim que funciona. Então nós vamos com o senhor, disseram os oficiais.
E ele disse: absolutamente, ninguém vai comigo e eu não vou com as vestes que me identificam como sendo uma autoridade do império. Muito embora muitos conhecessem aquele jovem, o centurião. E assim foi. Afinal de contas, ele tinha autoridade. Ele foi onde ele ficara sabendo que Jesus estaria aquele dia. Jesus chegava, se aproximava e caminhava por entre a multidão. As pessoas iam se aproximando de Jesus. E ele parou e ficou vendo, ficou assistindo aquela cena, que era uma cena maravilhosa. As pessoas saíam dali renovadas. Muitos enfermos saíam dali completamente curados. Os que não se curavam saíam dali renovados, reanimados. E aquele homem vinha caminhando e a multidão em volta, todo mundo ali. Quando ele se deu conta, Jesus estava face a face com ele, frente a frente. Jesus olha para aquele homem, certamente com o seu psiquismo superior, já conhecia as razões que o traziam ali, mas aquele jovem simplesmente diz a Jesus: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, padecendo horríveis dores. Jesus, mais uma vez repetimos, com o seu psiquismo superior, simplesmente disse: eu irei curá-lo. O centurião então se deu conta de que aquele dia era um dia em que os judeus não poderiam ir às casas dos estrangeiros, daqueles que eram considerados gentis, as pessoas que não eram adeptas, seguidoras da doutrina de Moisés, da doutrina predominante naquela região. Então, aquele centurião simplesmente diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha casa. Eu tenho certeza que se o Senhor quiser, e se o Senhor disser, e se o Senhor assim desejar, o meu servo ficará curado. Esteja ele onde estiver e o Senhor onde estiver. Além do mais, eu também tenho sobre as minhas ordens soldados, oficiais. E quando eu desejo que algo se realize, eu determino que assim seja. Então o Senhor não precisa ir até a minha casa. Eu tenho certeza que de onde o Senhor estiver, se o Senhor quiser, o meu servo ficará curado. O meu criado ficará curado. Completamente restabelecido. Então Jesus olha para ele e diz: pois bem, já que você assim crê, vai. O teu servo será curado, está curado. Vai e continue os seus afazeres. Vai que assim será feito. E o centurião então se despede de Jesus e volta para a sua residência, para a sua propriedade arrendada. Quando ele, centurião, chega lá, diz Kai Bar Schutel que as pessoas estavam animadas. Afinal de contas, por algo de uma forma inexplicável, o criado, aquele jovem, o amigo de todos ali, estava completamente recuperado. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. E o centurião simplesmente não levou isso como uma surpresa. Porque ele tinha certeza que Jesus havia intercedido, havia assistido ao seu amigo, ao seu servo, ao seu criado. Mas o que nos interessa é o que aconteceu lá entre aqueles que acompanhavam Jesus. Os discípulos se aproximaram e disseram mais ou menos o seguinte: Senhor, ele é um estrangeiro. Sim, ele é um estrangeiro. Mas antes de tudo, antes de ser um estrangeiro, ele é nosso irmão. Além do mais, ele veio em benefício, ou pedir em benefício, de alguém que é daqui da nossa região. Não de Cafarnaum, mas da região ali da Palestina daqueles dias. Tamanha fé em Israel, poucas vezes eu vi, disse Jesus, transcrito por Kai Bar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E aí nós paramos a narrativa e vamos focar neste ponto a que se refere Jesus: a fé. A fé que todos nós dizemos ter.
A fé que nos anima, que nos reanima, que nos dá ânimo, forças para nos conduzirmos diante da vida. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala da fé. A fé que transporta montanhas. A fé que transporta as dificuldades, que transpõe as dificuldades. Quando nós ouvimos isso por primeira vez, lá quando ainda éramos crianças, a fé que transporta montanhas, nós levamos ao pé da letra. Hoje nós sabemos, pelas instruções dos benfeitores amigos, que as montanhas que a fé transpõe ou transporta são muito além, são muito diferentes daquela que nós imaginamos geograficamente, não menos difíceis de serem transpostas. São as dificuldades que nós temos de superarmos as nossas próprias fraquezas e deficiências. Allan Kardec define a fé, o poder da fé. É a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingirmos um determinado fim. Aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. E nós temos fé. Temos ou não temos? Existem coisas que não admitem sequer uma contestação. Por exemplo, quer ver? Amanhã será um outro, nada como um dia. Está vendo? São coisas incontestáveis. Mas imaginemos a seguinte figura de imagem. Você vai fazer uma viagem de avião, porque é uma viagem um pouco longa. Estávamos nos preparando, tudo pronto, tudo certinho. E a minha esposa, o Guga conhece, pessoal, não me lembro se vocês, acho que não, o Guga, a Leonor conhece. Estava tudo mais ou menos preparado, e eu, para matar o tempo, liguei a televisão num documentário, ia viajar no dia seguinte. E ela ficou ali, cuidando dos últimos detalhes. E eu coloquei num programa para assistir, para passar o tempo, e o programa era Mayday, desastres aéreos. Quem conhece? Que maravilha! E eu estava lá, mas nem lembrando que eu ia fazer uma viagem no dia seguinte. E estava lá ouvindo. E a Cris chega, escuta, você vai viajar amanhã e fica assistindo esse tipo de programa? Na hora, aquela fé que a gente diz ter, ela fez assim, ó. Ela saiu, eu falei, meu Deus, é verdade. E no dia seguinte eu encarei, lógico, não podia ser diferente, mas com um certo receio. Eu falei assim, a gente viu tanta coisa ontem que não precisava ter visto. Vi tanta coisa. Então, são coisas que nos convidam a refletir. Nós temos a fé? Temos, lógico. Essas ocorrências são coisas do dia a dia. Allan Kardec, quando ele fala do espiritismo e a fé, ele usa de um termo que todos nós conhecemos e muitas vezes nós falamos desse termo que Kardec utiliza. Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que ele usa em todas as épocas da humanidade? Porque existem coisas que são moda. Moda, hoje é moda, amanhã já não é mais. Hoje vale, amanhã já ninguém dá valor nenhum. Então isso é moda. Mas a fé, alicerçada na razão, ela é expandida, abrange um entendimento maior. Foi para isso que os benfeitores espirituais trouxeram, no momento aprazado, a doutrina espírita. E Allan Kardec debruça, realiza experiências, pesquisas, um trabalho incansável. Um trabalho exaustivo, porque possivelmente cansado ele também devia ficar. E ali surge a doutrina espírita.
E para alicerçar a nossa fé, nós vamos conhecer a doutrina espírita. Nós que estamos aprendendo com os ensinamentos dos benfeitores espirituais. A doutrina espírita se nos é apresentada com os seus 5 fundamentos. É isso? O primeiro fundamento da doutrina espírita. Exatamente. Todo mundo respondendo, mas ninguém quer responder porque o primeiro fundamento da doutrina espírita é a existência de Deus. Quando Allan Kardec recebeu aqueles cadernos com perguntas e respostas, colocou tudo em ordem, tudo por assunto, por tema, desenvolvendo os temas, ele foi completando as questões. E a primeira questão que ele completou foi a pergunta que ele faz na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de tudo que a gente imaginar, de todas as coisas. Quando nós pensamos dessa maneira, nós vamos, mas e? Não. E essa? Não. Tudo isso tem uma origem. A origem tem a sua origem, a sua origem, a sua origem, e o ponto principal, o ponto de partida está na lei divina. Nessa inteligência que é causa primeira de todas as coisas, de todas as situações. Para compreendermos Deus, não temos palavras, não temos meios, não temos termos para defini-lo. Então Allan Kardec pergunta se Deus é eterno. Por definição, pode colocar que é eterno, mas é muito mais do que isso. Existe de todo sempre, cria de todo sempre. Como é que nós vamos definir, como é que nós vamos encontrar, como é que nós vamos confirmar a existência de Deus? O princípio inteligente vem de um princípio inteligente, de uma causa inteligente. O efeito tem uma causa e essa causa é a própria inteligência divina, ou a lei divina. E aí então nós passamos a ampliar a nossa compreensão de Deus. Mas aí surge o segundo fundamento. Porque Deus, a inteligência suprema, cria de todo instante. Desde toda a eternidade até toda a eternidade e mais além, Deus é o Criador. É o Criador e cria as criaturas, que somos nós, que são os nossos irmãos, que ainda passam pelas fases mais primitivas, possivelmente em outros planetas, ou até mesmo neste planeta, que são os nossos irmãos que vivem nas esferas mais elevadas. Todos somos criaturas de Deus. Temos um princípio. A partir daquele momento, vamos vivenciar as nossas experiências imortalidade afora. Eterno é Deus, não tem princípio, não tem fim, mas nós temos um princípio. Então nós vamos vivenciar a imortalidade afora. E este é o segundo fundamento da doutrina espírita. A imortalidade da alma, onde nós nos aperfeiçoaremos. Mas será de uma vez só? De forma nenhuma. Passaremos por tantas reencarnações quantas forem necessárias para atingirmos determinado patamar de compreensão e de possibilidades de realizações para outras esferas, outras atividades, até mesmo no planeta que nos acolhe. Passamos por outras experiências lá no passado, não sabemos exatamente quando, nem quando começou, isso também pouco importa. O que importa é que vamos vivenciar as nossas experiências de etapa em etapa, no estágio em que o planeta Terra está e nos acolhe, ainda passando por várias reencarnações. Chegará o momento em que o espírito atinge um patamar de perfeição, não precisará mais das reencarnações, pode reencarnar, mas não é necessário. É o caso de Jesus. Reencarnou para trazer entre nós, que precisávamos do contato, da sensibilidade, para trazer a sua mensagem. Mas ele não precisava reencarnar, já estava num patamar muito elevado. E isso é o terceiro fundamento da doutrina espírita.
a pluralidade das existências. O estágio como nós conhecemos, as vidas físicas que nós vivenciamos. E quando nós aprendermos tudo o que este planeta tem para nos ensinar e realizarmos tudo o que podemos realizar por este planeta, passaremos a vivenciar as nossas experiências em outras esferas, em outros planetas, em outras moradas na casa do Pai. E este é o quarto fundamento da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Desde o primeiro momento em que a eternidade lá fora, Deus começou a criar, até mais adiante, quando Deus continuará criando, embora os seres perfeitos estejam alcançando a perfeição, ali estarão sendo criados também, ou neste momento estarão sendo criados também outros espíritos, o princípio inteligente se desenvolvendo para reiniciar a sua marcha. Em todos os instantes, desde o princípio até o momento em que não conseguimos imaginar mais adiante, os espíritos desencarnados estiveram em contato, em comunhão, comunicação com os encarnados. Os encarnados tiveram a oportunidade de se contactar também com os desencarnados. Os desencarnados comunicam-se entre eles. E os encarnados, no nosso cotidiano, nos comunicamos entre nós. E isso é o quinto fundamento da doutrina espírita. A comunicabilidade dos espíritos. Dos espíritos desencarnados com os encarnados. É o fundamento. Então, quando nós, aprendizes da doutrina espírita, temos uma ideia da grandiosidade desses ensinamentos, dessa ideia, nós passamos a ampliar a nossa compreensão. E isso vai alicerçar a nossa fé. Porque até ontem existem situações aqui que nós aprendemos com a doutrina, que nós não nos preocupávamos com determinados assuntos. Hoje, a gente fala, opa, isso não me convém. Como disse o Paulo, apóstolo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É mais ou menos isso. Até ontem nós realizávamos algumas atitudes, tínhamos algumas atitudes. Hoje, opa, isso não me convém. Isso não me é salutar. E aí então a gente começa a se melhorar. Começa a se depurar. Isso nos leva a uma consequência da fé, do conhecimento, da razão ampliada, que é a nossa reforma íntima, a nossa melhora, realizarmos a nossa melhora interior e, por consequência, a nossa é falta de exercício, viu, gente? Esse negócio aqui é falta de exercício. E a nossa melhora interior e, por consequência, a nossa felicidade exterior. Quando nós nos reformamos, nós renovamos as nossas esperanças interiores e fortalecemos a nossa fé. E como é que a gente vai se reformar? Como todo gordinho que começa o regime na segunda-feira? Segunda-feira eu vou fazer isso. É assim? Não. Pequenos atos isolados do nosso dia a dia. Às vezes a gente tem a mania de, uma coisa que ninguém faz. Fala mal de político. Eu sei que aqui ninguém fala mal de político, é isso? Mas vamos imaginar que a gente falasse. Seria a hora de a gente falar assim, não, a partir de agora eu vou me policiar e não vou falar mal de ninguém. Porque eu não posso falar das pessoas se eu sou mais ou menos igual a essas pessoas. Temos também as nossas fraquezas. Às vezes usamos um palavreado meio complicado. As pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, é espírita esse cara, né? E aí, esse é um outro ponto a nos chamar a atenção. Opa, eu vou policiar o meu linguajar. Eu vou depurar o meu linguajar.
Eu vou começar a frequentar determinados ambientes, participar de determinadas atividades. Segunda-feira? Não. Agora, a partir de agora. E aí então a gente vai se melhorando. E vamos nos melhorando intimamente. Vamos convidando com as nossas boas ações ou com a nossa reforma a presença de amigos que são simpáticos a esse tipo de atitude. E isso vai fazendo com que amigos espirituais mais perfeitos, mais ou com menos manias, venham ter conosco, venham nos inspirar e vai nos inspirar para a nossa melhora. E isso vai nos conduzir a um outro ponto, que também decorre da fé, pelo raciocínio, pelo uso da razão, pelo conhecimento, a reforma íntima, que é a ética. Quando nós falamos da ética, nós nos lembramos de uma frase dos benfeitores espirituais lembrando Jesus: fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito. Não é não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos, não. Fazermos o que nós queremos para nós, porque nós sempre queremos o melhor, não é isso? Nós sempre queremos as melhores, não estamos falando de coisas materiais, não é isso, mas um tratamento, uma conversa, uma atenção, o convívio fraterno, isso tudo é algo que todos nós almejamos. E isso nos leva a uma outra situação. Além da fé, a fé nos conduz, a fé que nos ajuda na reforma íntima, no conhecimento da reforma íntima e na depuração da ética, vai nos levar a uma outra situação, por decorrência da fé, que se estabelece em nós, que é a esperança. Quando nós pensamos na esperança que nós ampliamos em nós, com o conhecimento, com a fé que se estabelece em nós, nós poucas vezes paramos para pensar. Existem situações que merecem a nossa reflexão. Há alguns anos, mais ou menos, 39 anos, eu trabalhei numa empresa e nós ainda somos amigos, só que ele está do lado de lá, está na cidade e eu estou aqui ainda. E um amigo dizia o seguinte: só a morte não tem jeito. E eu já estava aprendendo com a doutrina espírita. Então eu falava, até a morte tem jeito. E ele não gostava muito de falar sobre isso, porque afinal de contas estávamos ali num ambiente profissional. De vez em quando ele tocava no assunto e quando eu começava a falar algumas coisas, talvez se sentia um pouco incomodado. Não, vamos mudar de assunto. Mas ele voltou para casa, ele desencarnou. E quando ele desencarnou, ele veio e falou assim: é exatamente o que você disse. Só a morte não tem jeito. E isso nos traz esperança. Mais que isso, nos traz o consolo. Porque muitas vezes nós vemos desencarnar, acompanhamos a desencarnação de pessoas queridas, pessoas próximas, familiares, amigos. E se nós não conhecêssemos a doutrina espírita, possivelmente nós também nos desesperaríamos. É verdade que às vezes nós sentimos saudade, não é questão de não chorar, não é isso, mas é não se desesperar. Não se desesperar por uma coisa que é absolutamente normal. Por quê? Porque aquele ser que se antecipou a nós de retorno à vida espiritual, ele vai continuar vivendo. Ele vai continuar aprendendo, trabalhando, se reunindo com pessoas afins. Ele vai continuar estudando, vai se preparar para mais adiante, sabe-se lá como ou quando, ele voltar à experiência física, quiçá perto de nós, próximos, estaremos novamente encarnados. Então, a morte não é o fim de tudo. Existe uma cena do filme
Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o filme 3. Todo mundo assistiu? Existe uma cena onde quase tudo está perdido, né? Um palácio ali está sendo invadido e o mago, como é que é o nome do mago? Gandalf. Ele está ali conversando com um dos pequeninos, um dos hobbits, e o hobbit diz para ele: quer dizer então que vai ser esse o fim de tudo? Ou seja, estavam sendo atacados. E o mago diz uma frase que vem a calhar para as nossas reflexões. Ele disse: não, a morte não é o fim de tudo. A morte é um caminho que todos nós vamos fazer. Basta saber como é que nós vamos fazer esse caminho. Por isso, a doutrina espírita nos convida a agirmos de forma salutar, a não nos entregarmos a determinados pensamentos ou ações negativas, para que naquele momento as nossas preocupações não estejam tão ligadas aos nossos problemas aqui. Porque todos nós vamos voltar ao plano espiritual. E os familiares, amigos, pessoas queridas que já retornaram, continuam vivendo. E nós vamos nos reencontrar. Mais que isso, muitas vezes nós já nos reencontramos diariamente. No momento do sono, o que acontece? O corpo descansa, dorme, repousa. E o espírito se desprende do corpo, às vezes fica ali, juntinho, bem perto. E às vezes vai onde melhor se afina. Às vezes vai estudar, às vezes vai trabalhar, às vezes vai participar de uma atividade assistencial, às vezes vai para os bailões da vida. Quem já sonhou que estava em algum bailão aí? Ninguém? Graças a Deus, só eu que sonho com essas coisas de vez em quando, mas isso vai passar. Então, quando nós nos desprendemos quando nós nos desprendemos parcialmente do nosso corpo, nós vamos nos reencontrar com seres queridos. E nós, certamente, não nos lembramos desses encontros. Lembramos uma vez ou outra, mas não sempre. Então, a esperança é algo que a fé faz brotar em nós, ou faz aumentar em nós. E quando nós pensamos na esperança, porque é um trabalho para ser feito diariamente, pequenas ações do dia a dia. Então, a fé e a esperança, o que resulta isso? De que adianta nós aprendermos, incorporarmos em nós esses valores e não os colocarmos em prática? Vai adiantar muito pouco, só vai servir para nós. Então, no Evangelho, também no capítulo 19, lá nas instruções dos Espíritos, o Espírito José, que se identifica como um Espírito protetor, ele diz o seguinte: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ou seja, aprendemos, incorporamos em nós conhecimentos, valores, demos uma melhorada nas nossas condições, realizamos em nós a reforma íntima, mas precisamos fazer com que isso frutifique. E é a ação no bem a que somos convidados. Quando Allan Kardec indaga dos benfeitores espirituais qual a mais meritória de todas as virtudes, os benfeitores amigos respondem: fazer o bem, sem olhar a quem, sem segundas intenções e, se necessário for, com o sacrifício do interesse pessoal. E aí nós começamos a trabalhar na fé, a trabalhar a nosso melhoramento. Realizamos aquele trabalho onde a esperança se faça presente. Mas todos nós vivenciamos as nossas experiências do momento num planeta de provas, ainda de provas e de expiações. Estamos aqui para nos depurarmos. E de vez em quando, só de vez em quando, a gente passa por aquelas situações que a gente não sabe o que fazer.
Alguém aqui passa por essas situações de vez em quando? Graças a Deus. Então não sou só eu, vou abaixar até minha mão, é isso? E aí então, quando nós nos deparamos com essas situações, nós elevamos o nosso pensamento em preces. Para ter uma ideia do valor, da importância da ação no bem, da caridade, na assistência nas nossas vidas, Emmanuel nos dá uma ideia. Nos momentos difíceis, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, os nossos anjos da guarda, né? Todos nós temos pelo menos um espírito amigo ali, sempre presente. Não está presente fisicamente, mas está sempre nos assistindo, nos amparando e nos acompanhando. E elevamos o nosso pensamento pedindo socorro. Senhor, socorro para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas e deficiências. Emmanuel diz o seguinte: ao invés de pedirmos socorro, peçamos o concurso dos amigos espirituais, dos benfeitores amigos. E aí ele explica. Quando nós pedimos o socorro, nós dizemos mais ou menos o seguinte: resolve este problema para mim, me ajuda a resolver esse problema. Mas quando nós pedimos o concurso, ele dá um exemplo. Ele fala daquela reunião onde Jesus estava com... O Evangelho fala centenas, milhares de pessoas. Os historiadores dizem que talvez milhares de pessoas naqueles encontros do Mestre fosse um exagero. Por quê? Porque para juntar milhares de pessoas, como estão nos evangelhos, possivelmente teria que estar todo mundo de todas as cidades em volta do lago, ali reunidos com Jesus. Então possivelmente eram muitas pessoas, mas não milhares de pessoas, muitas pessoas. E os discípulos foram conversar com Jesus. Senhor, eles têm fome. O que é que a gente faz? Então, o que foi que Jesus perguntou aos discípulos? Quantos pães nós temos? E quantos peixes nós temos? Poucos pães, poucos peixes, juntou tudo ali. Jesus alimentou aquela multidão toda só com aquela pequena porção. Nós vamos entender como isso aconteceu lá no livro A Gênese, segundo o Espiritismo, na parte final, já nos capítulos finais. Mas o que Emmanuel diz é: apresentemos o que nós temos. E os benfeitores espirituais vão trabalhar esses recursos, ainda que modestos, para que o nosso melhoramento, a superação das nossas fraquezas e dificuldades sejam possíveis, sejam uma realidade. Então, por isso, a recomendação de que precisamos fazer o melhor no nosso dia a dia. Para encerrarmos, nós vamos lembrar uma história, uma narrativa de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, conta que naquele momento da crucificação, no momento trágico da crucificação, Jesus estava já quase nos momentos finais da crucificação, surgiram 3 pontos luminosos próximos de Jesus. Então, eram 3 espíritos. E Amélia Rodrigues diz que o primeiro espírito se manifesta, pergunta, começa a conversar com Jesus. Ele diz o seguinte: Senhor, estive ao seu lado desde o momento em que o Senhor anunciou algo novo, desde que o Senhor exemplificou com as suas ações tudo aquilo que o Senhor estava ensinando. Fiz com que as pessoas trabalhassem aquelas ideias e ampliassem a sua compreensão e a grandiosidade da bondade e misericórdia do Pai para com todos nós. Eu sou o Espírito que trabalha a fé. Mas, diante dessas ocorrências, o Espírito se referia à crucificação de Jesus. Eu não sei o que fazer.
Então eu lhe peço, permita que eu o acompanhe, onde quer que o Senhor vá. O Espírito, depois o segundo Espírito, se apresenta e diz: quando a fé se estabeleceu nos corações humanos, eu fiz com que a esperança fosse uma realidade. Renovei o bom ânimo nas pessoas. As pessoas começaram a ter ideias novas, começaram a ter, não se desesperavam. Mas diante dessas ocorrências eu também não sei o que fazer. E eu sou o Espírito que trabalha a esperança nos corações humanos. Mas diante dessas ocorrências eu não sei o que fazer e eu gostaria de acompanhá-lo, para onde quer que o Senhor vá. E o terceiro Espírito se manifesta, se aproxima de Jesus e diz: quando a fé e a esperança se estabeleceram nos corações humanos, eu intuí as pessoas, inspirei as pessoas para que elas agissem, para que elas colocassem isso em prática. Eu sou o Espírito que trabalha a caridade nos corações humanos. Mas, diante dessas ocorrências, ele também se referia à crucificação, eu não sei o que fazer. Então eu também peço que o Senhor permita que eu o acompanhe, onde quer que o Senhor vá. Foi nessa hora, diz Amélia Rodrigues, que Jesus reúne as suas forças e diz uma das suas últimas frases: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diz Amélia Rodrigues que neste momento surge um quarto Espírito, um Espírito que se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu sou o Espírito que trabalha a misericórdia nos corações humanos. Trabalha o perdão diante das fraquezas, dificuldades daqueles que conosco caminham. Diga o que é que o Senhor quer e eu o farei. Eu quero que você fique no mundo, levando a fé, a esperança e a caridade em meu nome, àqueles que me conhecem e àqueles que ainda não me conhecem também, para que eles tenham diminuídas, minoradas as suas dores e os seus sofrimentos, o quanto possível, sob o manto do meu amor, até a consumação de todos os séculos. A partir daí, conta Amélia Rodrigues, a fé, a esperança, a caridade e a misericórdia, o perdão incondicional, passaram a trabalhar juntos, junto à humanidade. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.